Olá, gente, tudo bem? Professor Rui, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Nós estamos fazendo, recentemente, as técnicas de integração, tá? Estamos vendo vários casos de integrando e vendo qual a melhor possibilidade para tentar encontrar uma primitiva, e essa primitiva ela vai servir para calcular áreas, depois volumes, depois comprimento de curvas, tá? Então, por hora, nós estamos atacando os métodos de integração, e para dar continuidade à nossa aula, ao nosso rumo, né, de método de integração, nós vamos falar de uma que eu acho bem importante, que são o método das frações parciais. Tá? Então, hoje nós vamos tratar basicamente sobre frações parciais e já já vocês vão entender o que é isso, né? O método das frações parciais, ele busca tentar integrar funções que são racionais, assim, desse tipo, um polinômio dividido pelo outro, tá? E a gente vai pedir sempre que o polinômio de cima, gente, tenha menor grau que o de baixo, tá? Se não tiver, dá para a gente usar aquele método da chave, fazer uma divisão e depois deixar do jeito que a gente está pedindo aqui, que tem um grau de cima menor que o grau de baixo. Aí eu chamei Pn, o polinômio do numerador, e PD, o polinômio do denominador, tá? Só para a gente fixar melhor as notações. Então, dá para a gente ter sempre, sim, o polinômio de cima com grau menor do que o de baixo. Mesmo que não venha, a gente consegue separar um pedaço e faz a divisão, né? Separa os pedaços e fica com o de cima menor do que o de baixo. Tá? Aí, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse polinômio que ficou embaixo, né? Que é o polinômio do divisor, do denominador, perdão. Esse polinômio do denominador, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar decompor ele. E essa decomposição depende diretamente das suas raízes. E a gente pode ter, pode acontecer duas coisas quando a gente divide fatora esse polinômio de baixo. Ele pode ter raízes reais, só raízes reais, pode ter só raízes complexas, né? Se o grau for par, pode acontecer. Pode acontecer ter raízes reais e complexas. Pode acontecer das raízes serem reais, mas serem simples, não ter nenhuma multiplicidade, porque às vezes a raiz tem multiplicidade, né? Então, várias coisas podem acontecer. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em dois momentos e cada momento tem dois casos. O primeiro momento é o caso em que as raízes são todas reais. Então, agora, nós estamos trabalhando o primeiro caso que são todas as raízes são reais. No caso em que todas as raízes são reais, nós ainda assim vamos dividir em dois momentos. O primeiro é quando todas as raízes são simples, ou seja, nenhuma raiz tem multiplicidade. E aí, nesse caso, a gente consegue escrever nosso polinômio ou assim, ou um múltiplo, né, dessa decomposição, tá? É lógico que poderia ter um K aqui, tá? Multiplicando, mas a gente, a grosso modo, pensa que pode dividir assim, tá? No caso que nem todas sejam simples, a gente vai ter alguma raiz com multiplicidade maior, a gente pode pensar que é assim, tá? E é lógico que esse K pode estar aqui também, tá? Pode ter um K aqui multiplicando, mas a gente vai supor grosseiramente que não tem. Então, quando as raízes são reais, ou a gente tem um polinômio de grau n, ou a gente tem n raízes, ou então nós temos algumas raízes, no caso aí de baixo, k raízes, só que quando você soma a multiplicidade das raízes, vai dar exatamente o grau do polinômio. Então, eu estou supondo esse PD aí, no caso, um polinômio de grau n, tá? De grau n, e mônico, tá? O que é ser mônico? É que o coeficiente do grau maior é 1, tá? Então, ele começa assim, ó. Quem é o PD? Começa assim, xn, mais aí nós temos os outros. O PD, perdão, é desse estilo, tá? Para essa ilustração que eu fiz. Então, são dois casos. Ou as raízes reais são todas diferentes, ou as raízes reais têm multiplicidade, tá? Então,
os dois casos, nós temos uma forma diferente de abordar. Para o primeiro caso, como é que nós vamos fazer? Olha, já que nós temos todas as raízes reais e distintas, então nós vamos olhar para isso. Essa é a minha fração, né? Eu vou chamar, pelo menos na minha cabeça, eu vou sempre relacionar ela com a fração total, que é a fração que eu tenho desde o início. E a ideia é quebrar essa fração em várias frações parciais, onde cada uma das frações parciais vai carregar um desses termos que estão no denominador. Tá? E aí o interessante é que a gente consegue quebrar assim, ó, nesse caso, em N frações parciais. Cada uma das frações parciais, o denominador é um polinômio de grau 1. Tá? Esses A's são constantes que a gente vai encontrar resolvendo esse sistema. Que sistema? Quando você faz essa soma, gente, e faz a identidade com esse polinômio, a igualdade, né, nesse caso, a gente vai encontrar um sistema N por N. E esse sistema N por N vai me dar todos esses A's. A são números, são constantes. Tá? E aí é onde entra o método das frações parciais. Por quê? Porque já que a gente encontra cada A, integrar essa divisão, essa função que seria racional, é a mesma coisa que fazer essas N integrais. E essas N integrais aí a gente consegue fazer porque nós temos polinômio de grau 1, eu posso jogar essas constantes para fora da integral, e aí a gente consegue resolver muito bem esse problema. O caso em que as raízes são repetidas, nós vamos pegar um caso particular para vocês entenderem como é que vai ficar. Então, imagine que a gente tem um polinômio de grau 4, tá? Com duas raízes, uma com multiplicidade 1 e a outra com multiplicidade 3. Então, eu escrevi assim, o PD, ó, uma raiz de multiplicidade 1 e a raiz 2 eu considerei que ela tem multiplicidade 3. Como é que vai ficar? A gente escreve ele assim, inicialmente, e depois a gente quebra nessas frações parciais. Observe que quando alguma raiz tem multiplicidade maior do que 1, ela não aparece uma vez só. Ela aparece uma vez com a multiplicidade 2, uma vez com a multiplicidade 3. Se fosse até a multiplicidade 4, um para cada um. Então, a multiplicidade ela acaba gerando um transtorno, porque você vai ter que aparecer ainda com frações assim, ó, com algum grau embaixo. E aí é onde vai poder dificultar a nossa vida na hora de resolver a integral, tá? Esses termos aqui são fáceis de integrar, esses primeiros, mas esses que tem grau embaixo, talvez a gente ainda não consiga, tá? Mas a gente vai tentar. Então, já que a gente consegue escrever desse jeito, fazer a integral do quociente é fazer essas integrais aqui à direita. Tá? Eu falo assim que a gente não vai ter trabalho, mas dá para fazer, tá, gente? Com certeza dá para fazer as integrais. Então, para o caso real, não é tão difícil de imaginar, mas fica muito abstrato a gente olhar sem fazer um exemplo, tá? Então, vamos fazer 2 exemplos aqui para a gente fixar melhor essa ideia, tá? Então, eu trouxe... Eu vou... Então, primeira integral que a gente quer fazer, ó, tá do jeito que a gente pensa, ó, esse rapazinho aqui de baixo, a gente pode chamar do nosso polinômio do denominador, esse aqui a gente pode chamar do polinômio do numerador. Lembra que a gente só tem que fatorar o polinômio do denominador. O polinômio do denominador, gente, é um polinômio de grau 2, a gente consegue fatorar ele conhecendo as raízes. É um polinômio, as raízes desse polinômio de baixo são 3 e 4. Se você olhar com carinho, a soma dá 7, o produto dá 12. 3 e 4. Então, eu consigo escrever ele assim, ó. X menos 3, x menos 4. Tá? Eu consigo escrever assim. Então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer escrever esta fração aqui, ó, x menos 1 em cima
x menos 3 vezes x menos 4, eu vou querer escrever ela desse jeito, ó. A mais um B. Observe que eu não estou usando A1, A2, A3. Como eu sei que só são duas, eu vou chamar de A e B para não ter que ficar usando o índice. Então, olha o que é que eu quero. Eu quero fazer essa quebrar desse jeito. Como é que eu vou quebrar? Vocês vão ver agora. Eu vou jogar na outra página. Então, vamos fazer essa soma aqui, só para ver o que é que acontece. O que é fazer essa soma? O MMC, a gente vai botar o produto dos dois, né? X menos 3, x menos 4. Vou dividir, aqui ó, esse produto dividido por x menos 3 dá x menos 4, então fica AX menos 4, mais esse produto dividido por x menos 4 sobra x menos 3, então fica B que multiplica x menos 3. Então, vamos fazer essa soma aí, só para ver o que é que vai acontecer. Fica x menos 3, x menos 4, e em cima fica AX menos 4A mais BX menos 3B. Só lembrando que à esquerda a gente tinha quem? X menos 1, em cima, embaixo x menos 3, x menos 4. Vou só descer. X menos 1, x menos 3, x menos 4. Só desci. Então, gente, nós temos uma igualdade e os denominadores são iguais. Então, eu vou cortar eles. Olha só que interessante. Agora nós temos uma identidade de polinômios. À esquerda nós temos o polinômio x menos 1. E à direita eu vou agrupar. Vou fazer assim, ó. A mais B estão com x, mais... Aí sobra menos 3. Opa, perdão. Menos 4A, menos 3B. Então, nós temos uma identidade de polinômios. O termo que está com x tem que ser igual, né? A mais B está com x tem que ser igual ao que está com x do outro lado, que é 1. E o que vem isolado, sem x, perdão, vou apagar aqui, menos 4A, menos 3B, tem que dar menos 1, porque é o que tem, né? Termo independente. Então, nós temos um sistema 2 por 2. Eu vou multiplicar a equação de cima por 4, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4A mais 4B igual a 1. Eu vou repetir a de baixo, menos 4A menos 3B igual a menos 1. Olha, eu multipliquei por 4 lá em cima e esqueci de multiplicar o 1. Tá? Multipliquei tudo por 4. Vou somar essas duas equações. Quando eu somo, fica B igual a 1. Não é isso? Não, fica B igual a 3. Perdão, gente. B igual a 3. O A some, né? Fica 4B menos 3B, sobra B. 4 menos 1, 3. B igual a 3. Da primeira equação, A mais B igual a 1. O B é 3. Tá? Então, eu vou passar o 3 para lá, ele vai negativo. Fica 1 menos 3, que dá menos 2. Então, o que é que aconteceu? Fazer a integral que eu queria, fazer essa integral aqui, ó, x menos 1, x menos 3 vezes x menos 4, é a mesma coisa que eu fazer duas integrais, que é a integral de menos 2 dividido por x menos 3, mais a integral de 3 dividido por x menos 4. Por quê? Porque eu consegui quebrar ela em uma soma de duas frações parciais, tá? Então, eu consigo tirar esse menos 2 fora, fica menos 2 vezes essa integral de 1 sobre x menos 3, que é o ln de x menos 3, mais 3
ln de x menos 4. E aí eu vou acrescentar uma constante que eu estou resolvendo um primitivo. Tá? Então, olha que legal. Uma integral que era muito feia. Eu consegui quebrar em duas integrais que são mais fáceis de atacar, tá? Então, é um problema bem interessante. Esse aqui, ó, tem 3 frações. E eu já dei o denominador fracionado. Então, eu vou fazer ela aqui na página anterior. Então, o que é que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar fazer... tentar olhar para essa aqui, ó, x menos 1, x menos 2, x menos 3, e quebrar ela em a, x menos 1, mais b, x menos 2, mais c, x menos 3. É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer o MMC, já que eu já sei que é o produto dos 3. E aí eu vou fazer as respectivas. Vou dividir e multiplicar, né? Vou dividir todo esse produto por x menos 1. Sobra a que multiplica x menos 2, x menos 3, mais b que multiplica x menos 1, x menos 3, mais c que multiplica x menos 1, x menos 2. Desse lado nós temos x menos 1, x menos 2, x menos 3, e em cima 1. Observe, gente, que para não ficar carregando pedra, esses denominadores aqui a gente já pode cortar, tá? Então, em cima é que nós vamos ter muito trabalho. Vai ficar 1 é idêntico. Agora nós temos uma identidade de polinômios, tá? O A... Apertei no lugar errado. O A... A gente vai multiplicar. Tem x menos 2, x menos 3. Então, eu já vou fazer esse produto um pouco mais rápido, só porque eu teria que fazer a distributiva, mas eu vou fazer um pouco mais rápido por causa do tempo. Então, fica x ao quadrado menos 5x mais 6 mais b que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Mais c que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Então, é só fazer essa identidade polinomial que a gente já consegue. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Como é uma identidade, eu já vou olhar só para os termos que tem grau 2, por exemplo. O termo que tem grau 2 é A mais B mais C. Então, talvez assim vocês não consigam entender. Vamos só mais fazer um pouco mais devagar. Então, com grau 2, A mais B mais C, que multiplica x ao quadrado. Com grau 1, menos 5A menos 4B menos 3C. Isso com x. Sem x, 6As, 3Bs, 2Cs. Então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu juntei primeiro quem tem grau 2, depois quem tem grau 1, depois quem não tem grau nenhum. Aí fui agrupando os polinômios. Agora, eu vou, de fato, voltar lá para o meu problema. Ó. Aqui nós temos uma identidade polinomial. O que é que eu vou fazer? Já que a esquerda não tem nem grau 1 e nem grau 2, o A mais B mais C, A mais B mais C tem que dar 0. Menos 5A, menos 4B, menos 3C. Menos 4B, menos 3C. Também tem que dar 0. E o último termo, que é 6A mais 3B mais 2C. 6A mais 3B mais 2C. Esse tem que dar 1. Tá? Então, gente, ao resolver esse sistema e encontrar A, B e C, a gente quebra essa integral aí. A gente quebra ela assim, ó, em 3 integrais. A,
x menos 1 mais b, x menos 2 mais c, x menos 3. Ou seja, vai ficar assim, vai ficar a ln de x menos 1 mais b ln de x menos 2 mais c ln de x menos 3. E a gente bota a constante. Então, quem é A, B e C? Basta resolver esse sistema. Tá? Então, observe, gente, que pode dar trabalho porque nós vamos ter sempre que resolver um sistema. E às vezes é 2 por 2, às vezes é 3 por 3, pode ser maior. Tá? Então, nós não vamos resolver esse sistema por causa do tempo da aula, que é curto, mas fica como exercício para você fazer. Tá? Ao resolver o sistema, a integral está feita. Tá? É só jogar essas constantes aqui. Tá? Então, a gente vai ter... Eu vou só ilustrar como é que a gente monta esse problema, porque nós não vamos ter tempo para resolver. E aí a gente já segue para o próximo caso. Então, vamos olhar para esse problema. Observe, o denominador quem é? É x menos 9, x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Tá? A gente vai escrever assim, ó. X menos 9, gente, x ao quadrado menos 9, perdão, é x menos 3 que multiplica x mais 3. Porque se você olhar com carinho, a diferença de quadrados aí é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tá? Então, esse x ao quadrado menos 3, vou até botar uma chave aqui, ó. Esse x ao quadrado menos 9, a gente pode quebrar ele em x menos 3, x mais 3. E tem um quadrado aqui, ó, ainda. Então, a gente pode pensar assim, ó, x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3 ao quadrado. Ou seja, o nosso denominador nesse problema, ele tem grau 4. Ou seja, 4 raízes. Mas nesse caso, o que é que ele tem mesmo, na verdade? Ele tem 2 raízes, cada uma com multiplicidade 2. Então, como é que a gente tem que escrever? Ó, o x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 9 ao quadrado, a gente vai quebrar ele assim, ó, vai ser 1a dividido por x menos 3 mais 1b dividido por x menos 3 ao quadrado, tá? Porque o x menos 3 tem multiplicidade 2, então eu tenho que fazer uma fração com x menos 3 e uma fração com x menos 3 ao quadrado. Aí eu venho boto um c com x mais 3 e boto um d com x mais 3 ao quadrado. Tá? Então, essa quebra é em 4 frações, tá? Só lembrando, a gente não vai fugir. Se o denominador tem grau 4, vão ser 4 frações. Se tem grau 3, vão ser 3 frações. Tá? Vai dar trabalho, mas não tem como fugir. E aí, para resolver, a gente vai ter o mesmo trabalhão. O MMC vai ser o produto dos dois maiores graus, tá? Vai ser esse aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. E aí a gente vai fazer a brincadeira. O A fica multiplicando x menos 3, x mais 3 ao quadrado. O B fica multiplicando x mais 3 ao quadrado. O C multiplica x mais 3, x menos 3 ao quadrado. E o D multiplica x menos 3 ao quadrado. Do lado de lá, x mais 1, x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Observe que os denominadores sempre vão coincidir e eu vou ficar com uma identidade de polinômios. Tá? E aí, de novo, resolver essa identidade de polinômio vai gerar um sistema 4 por 4. Tá? Porque eu vou ter 4 constantes aí para trabalhar. Tá? A de em cima vai ficar um polinômio de grau 3. E à esquerda temos um polinômio de grau 1 e a gente vai comparar e vai encontrar um sistema 4 por 4, tá? As constantes que nós vamos encontrar A, B, C e D. Tá? Então, quebrando... Isso é o problema das frações parciais.
tá? Então, a gente não pode resolver porque o tempo é muito curto. A gente pode tentar fazer isso numa aula de exercícios, tá? Mas a brincadeira é essa. E aí, não conclui tudo, né? A gente está omitindo os casos que nós temos raízes complexas. Então, vamos tentar falar um pouco sobre isso. Quando a gente vai fazer a decomposição do polinômio que está no denominador, se as raízes não forem todas reais, vão ter raízes complexas. Ou seja, a gente não vai conseguir fatorar o polinômio do denominador em parcelas sempre de grau 1. As raízes complexas andam aos pares, e esses pares geram um polinômio de grau 2. Então, nós vamos ter casos um pouco diferentes, mas eu trouxe aqui para ilustrar. Então, quando eu não vou mais pegar polinômio de grau n, porque dá muito trabalho para pensar assim, vamos pegar casos particulares só para a gente entender. Ora, se aparecer duas raízes complexas, imagine que você tem um polinômio de grau 3, uma real e duas complexas. Olha como é que fica a fatoração. As complexas, como aparecem aos pares, para cada duas raízes complexas, nós vamos ter um polinômio de grau 2 na fatoração. Para cada raiz real, um polinômio de grau 1. Para cada duas complexas, um polinômio de grau 2. Tá? Então, a gente fatora assim. Se aparecer alguma raiz com multiplicidade, só lembrando, a gente bota um quadrado, tá? Então, pode acontecer, sim, as complexas terem multiplicidade, não tem problema nenhum. E aí, se elas aparecerem com multiplicidade 2, ou 3, ou 4, você bota. Esse termo vai aparecer várias vezes, tá? Então, eu fiz um caso particular aí, que nós temos um polinômio de grau 5, tá? Com uma raiz real de multiplicidade 1 e duas raízes complexas, cada uma com multiplicidade 2, tá? Então, a gente fatora assim. Como seria fazer a fração parcial? Tem uma diferença sutil aqui. Nos termos que a raiz é real, em cima nós botamos apenas uma constante, tá? Mas nos termos que a gente vai quebrar a fração com a função quadrática embaixo, em cima tem que aparecer uma função de grau 1, tá? Então, olha que interessante, nós estamos quebrando em frações e deixando o grau do numerador sempre menor que o grau do denominador. A gente continua com essa ideia, tá? A gente sempre vai ter essa ideia. Então, para o caso simples, a gente deixa assim, não tem raiz repetida, não tem raiz com multiplicidade. No caso que nós temos raiz com multiplicidade, a gente vai fazer assim. Tá? Ó, aqui nós temos uma raiz com multiplicidade, essa aqui não tem multiplicidade, ok, só uma vez. Essas duas complexas têm, então eu boto uma assim e a outra com um quadrado embaixo. Não tem como fugir, tá? Então, nós vamos quebrar também em frações parciais. E observe, a ideia é a mesma. Quebre em frações, depois para integrar, basta integrar as frações parciais, tá? Eu esqueci de botar uma integral aqui, tá? Do mesmo jeito é aqui. Quebrei nas frações, então basta eu integrar agora as frações em vez de integrar a função toda, tá? Eu não estou dizendo que isso é fácil, que vai tornar o problema mais fácil, mas é a única tentativa que a gente tem, tá, gente? É a única forma de abordar o problema. Então, vamos ver uns exemplos só para a gente ver como é que a gente faz. Eu vou tentar fazer pelo menos esse inteiro. Deixa eu inserir uma página de ações da página. Então, vamos abordar esse problema. Olha que interessante. Esse x ao quadrado mais 1 não dá para fatorar. Se a gente tentar achar as raízes desse x ao quadrado mais 1, são complexas. Tá? Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos escrever esse polinômio aqui, x mais... Essa fração, perdão, x ao quadrado mais 1. Nós queremos escrever ela desse jeito. Ó. A, x mais 1, mais... Botar bx mais c, x ao quadrado mais 1. Por quê? Porque agora, como é um polinômio de grau 2, em cima eu tenho que botar um de grau 1. Tá? Então tem A, B e C, três constantes. A gente já sabe que vai encontrar um sistema 3x3, que vai dar trabalho, mas vamos tentar fazer. Tá? Então, como é que fica?
eu faço o MMC, que eu já sei que é x mais 1, x ao quadrado mais 1. Lá do outro lado é x mais 1, x ao quadrado mais 1. Eu já sei que eles vão se cortar e nós vamos ficar só com identidade de polinômio. Então vamos fazer, fica a que multiplica x ao quadrado mais 1 mais bx mais c que multiplica x mais 1, tá? Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Tá? Então fica com essa configuração. Vamos carregar o problema para o outro lado, para outra página. Então a gente tem 1 igual a x ao quadrado mais a vou fazer o produto aqui. Fica bx ao quadrado mais bx. Multipliquei só o primeiro termo, bx. Agora eu vou multiplicar o termo x. Cx mais c. Tá? Vou dividir o quadrado ao meio para tentar melhorar a nossa situação. Então vamos agrupar. Com x ao quadrado temos a mais b. Certo? A mais b. Com x nós temos b mais c. Com x. E sozinho nós temos a mais c. Certo? Não esqueci de ninguém. O que é que isso me dá, gente? Que não identidade de polinômios é identidade. O que é que isso me dá? Me dá um sistema que diz que a mais b tem que ser zero, porque eu não tenho um termo quadrático à esquerda. O b mais c também tem que ser zero, porque eu não tenho nenhum termo de grau 1. E o a mais c tem que ser 1, porque é o único termo que aparece à esquerda, né? Então agora nós temos um sistema 3×3. Como é que nós vamos tentar resolver esse problema? Eu vou multiplicar a equação do meio por menos 1, só para ver o que é que vai dar para mim. A mais b igual a 0, menos b menos c igual a 0, a mais c igual a 1. Multipliquei só a do meio por menos 1. Agora eu vou somar tudo. Os dois lados de cada lado. À direita tem um 1. Quando eu somo, fica 2As. O B cancela com menos B e o C cancela com menos C. Ou seja, o A é meio. Achei o A. A equação 1 me diz que A mais B é 0. Ou seja, o A é menos B. Ou B é menos A. Logo que é o B? É menos meio. Que o A é meio. A equação 2 me diz que B mais C é igual a 0. Ou seja, o B é menos o C. Tá? O B é menos o C. Ou seja, quem é o C é meio também. Observe que dá certinho a última equação. A mais C dá 1. Meio mais meio dá 1. Certinho. Então, nosso problema que parecia ser muito feio, que era fazer essa integral, integral de x mais 1. Gente, integral de 1, perdão. Integral de 1 dividido por x mais 1, x ao quadrado mais 1. A gente vai escrever assim, ó. A que multiplica x, A que multiplica integral de 1 sobre x mais 1, ou seja, meio que multiplica integral de 1 sobre x mais 1, mais a integral de... Quem é o B? Meio, então fica menos meio. Menos meio x, mais meio, dividido por x, mais 1. E aqui tem um quadrado. Então basta fazer essas duas. Que é bem mais cômodo, tá? Você pode fazer cada uma das integrais separadamente. Então, essa primeira integral aqui
Vou até começar a fazer, né? Essa primeira integral é meio do ln de x mais 1. E o BO está em fazer essa integral. Eu posso botar um meio para fora nessa integral aí. Poderia até fazer assim, ó. Vou dar um zoom para eu fazer, depois eu volto o zoom. Ó, tem meio, no numerador tem meio em todo mundo. Então eu posso fazer assim, ó. Posso botar esse meio para fora. Aí aqui fica, ó, menos x. E aqui fica 1. Que é bem mais fácil de abordar, tá? Então, basta você fazer essa integral aí. Essa integral, a gente até faz assim, ó. Integral, vou botar o menos fora. Mais a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Duas. Essa daqui não tem o que fazer porque é o arctangente. Já essa outra, a gente chama x ao quadrado mais 1 de u. Então, 2x dx dá du. Lembrando do dx, né? Então, essa aqui a gente substitui e vai ficar 1 sobre... Fica menos essa integral aqui, ó. X dividido por x ao quadrado mais 1 dx, ela vai ficar... Vou conservar o menos 1 sobre 2, 1 sobre u du. Ou seja, menos meio do ln de u. Mas quem é o u? X ao quadrado mais 1. Tá? Então, só para concluir essa integral, eu fiz cada pedaço. Fica meio do ln de x mais 1 mais 1 meio que multiplica essa integral que eu fiz separado, né? Fica menos meio do ln de x ao quadrado mais 1 e o outro pedaço é o arctangente de x e eu somo uma constante k. Então ficou um pouco feio, mas observe que dá para fazer. Então, o método das frações parciais, embora não seja muito fácil de manusear, às vezes pode dar trabalho, mas é uma solução. Tá? Observe que as integrais elas têm essa natureza mesmo, são bem mais difíceis de fazer que as derivadas que a gente estudou. Eu botei um exemplo com repetição, só para a gente começar a fazer. Não vou resolver todo porque a aula ficaria extensa demais, mas eu vou dar uma ideia de como é que a gente quebraria. Como é que a gente quebraria? Observe que embaixo nós temos grau 4. Tá? Grau 4 embaixo, em cima está grau 2, ok. Então, a gente quebra assim, x ao quadrado mais x mais 1. Aí temos um x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu vou quebrar assim, ax mais b. Eu boto x ao quadrado mais 1. Observe que x ao quadrado mais 1 não consigo fatorar, tá, gente? Não consigo. Porque para fatorar parece um número complexo. Ele tem multiplicidade, então eu tenho que botar agora ele com multiplicidade 2 também. Já usei A e B. Tá? Então eu tenho que quebrar desse jeito. E aí, por fim, fazer a integral aqui, basta fazer a integral aqui. Então eu faço a mesma coisa, eu tento resolver o sistema. O MMC dá esse, né? Então fica ax mais b que multiplica x ao quadrado mais 1 mais cx mais d. E à direita nós temos x ao quadrado mais x mais 1. Então, embaixo sempre vai cancelar. E em cima nós temos uma identidade polinomial que vai me gerar um sistema 4x4.
tá? Então, vai ser sempre essa ideia. Depois de encontrar as constantes do sistema, aí eu volto para tentar integrar as frações parciais, tá? Então, a ideia, quebra em frações parciais, depois integra as frações parciais. Então, essa é a ideia do método das frações parciais. Eu sei que é difícil, mas espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Leiam nas referências, busquem mais videoaulas aí no YouTube, e qualquer dúvida a gente pode tentar sanar nas aulas ao vivo, tá? Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso, e até a próxima.